Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 45. Temos dado uma ênfase desde o início de 2016, de um ano de frutificação. Temos compartilhado muitas palavras dentro dessa linha profética que Deus nos dirigiu. E hoje, baseado nessa parábola de Jesus, eu quero compartilhar uma mensagem que eu vou intitulá-la de Entregando os Frutos. Acompanhe aí comigo, do 33 até o 45. O texto é um pouco extenso, mas é importante que a gente leia ele todo. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois, se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Eu quero que você, possa reparar nessa frase, para receber os frutos que lhe tocavam. A NVI traduziu assim: para receber os frutos que lhe pertenciam. 35. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Amém. Eu quero, de uma forma breve, tentar apresentar uma visão que tem mexido bastante com o meu coração, e nos últimos anos isso tem se intensificado. Eu quero compartilhar com você, e nós vamos dividir o que eu quero expor aqui. Primeiro, tentando trazer o significado da parábola. Quando Jesus usava essas alegorias, essas ilustrações, obviamente havia um significado por trás do que ele está falando. Há momentos que você vê Jesus ensinando a parábola, em outros você percebe Jesus interpretando o significado daquilo. Muitas vezes não era necessário interpretar. Nesse caso, o versículo 45 diz que eles entenderam a mensagem. Porque a mensagem não foi uma indireta dada por Jesus, foi uma direta. Ele fala de forma clara, ele fala de forma objetiva. Nós vamos tentar entender aqui o significado da parábola. Depois, em segundo lugar, nós vamos tentar tirar algumas lições dessa parábola. Em terceiro lugar, eu quero fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, para mim e para você. Então vamos começar pela ideia de que muitas vezes nós como igreja estamos focados, é só você olhar o grande volume de pregações que nós temos, em tantas igrejas aí por todo o Brasil. Eu percebo, e isso parece estar piorando nos últimos anos, que o tom do nosso discurso, quando trazemos a mensagem bíblica, muitas vezes parece estar focado só naquilo que Deus já fez ou naquilo que Deus quer fazer por nós. E obviamente essas verdades elas devem ser pregadas. Eu não estou falando contra isso, eu sou um dos que pregam aquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda quer fazer por nós. No entanto, se a gente for de uma maneira honesta, tratar com a exposição bíblica, nós não podemos falar só daquilo que Deus fez ou vai fazer por nós, sem falar daquilo que nós temos que fazer por Ele.
Porque o equilíbrio do evangelho está em reconhecer não só o que Deus já fez ou fará por nós, mas também a nossa responsabilidade, aquilo que diz respeito, né, ao que Deus nos comissionou a fazer, ao que Ele espera de nós. E o propósito dessa parábola, da mensagem de Jesus nesse texto, é justamente destacar a nossa responsabilidade em relação àquilo que Ele espera que nós façamos por Ele. Agora, nós também podemos destacar o fato de que o Deus que fez um grande investimento na minha e na sua vida, na verdade não só fez um grande investimento, Ele fez o maior investimento ao dar o seu Filho Jesus. Romanos 8,32 diz que Deus não poupou, nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós. A pergunta que o apóstolo Paulo faz é: como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus deu Jesus, que é o que Ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente. Isso destaca que Deus, de fato, ofereceu por nós o que Ele tinha de melhor. Agora, ninguém, querido, faz nenhum tipo de investimento sem esperar retorno. Você não vai encontrar um lavrador, que é o exemplo usado, plantando a terra só por hobby, por diversão. Você não vai ver gente investindo na bolsa de valores por entretenimento. Toda pessoa que faz um investimento esperando o seu retorno. E aqui Jesus está falando não apenas da nossa responsabilidade, algo que nós devemos fazer, mas ele apresenta uma ideia e um conceito da expectativa que Deus tem em relação àquilo que eu e você devemos fazer, que diz respeito ao retorno do investimento feito. E eu quero que, com isso em mente, a gente possa olhar para a parábola. Uma vez alguém me perguntou e disse o seguinte: Pastor Luciano, qual é o significado da vinha? O que a vinha representa? A pessoa, na verdade, me perguntou primeiro quem é esse dono da vinha. E os princípios de interpretação bíblica envolvem uma questão muito simples. Normalmente a gente diz, temos que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. O próprio Jesus definiu aqui no versículo 43 que nós lemos, ele faz essa declaração: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um outro povo. Então ele tinha acabado de contar uma parábola onde a vinha foi tirada de um grupo de lavradores e entregue a outro grupo de lavradores. Jesus mesmo definiu a vinha como sendo o reino de Deus. Se a vinha, nas palavras de Jesus, é o reino de Deus, logo quem é o dono da vinha? Era uma pergunta para vocês responderem no caso. Vamos lá. Logo, quem é o dono da vinha? Deus. A gente não precisa de muita profundidade da lógica do raciocínio para chegar a essa conclusão. Então o dono da vinha é Deus, a vinha é o reino de Deus. Jesus está dizendo que a vinha foi entregue a um grupo de lavradores, que ele define como um povo. Porque depois ele diz, vos será tirado e entregue a um outro povo. Então nós precisamos ver esses dois grupos de lavradores como dois povos específicos. O primeiro deles, eu quero resumir, nós entendemos que Jesus, de uma maneira muito clara, direta, aplicou isso em relação à nação de Israel. O próprio versículo 45 diz que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles mesmos entenderam que o recado estava sendo dado e dirigido a eles de uma forma clara, direta. Então o primeiro grupo de lavradores é a nação de Israel. Nós precisamos entender que a vinha, a responsabilidade do reino de Deus foi entregue a esse povo. Como? Quando você lê o livro de Gênesis, que nós podemos chamar do livro dos começos. Outro dia alguém me falou, pastor, não é o começo? Eu falei, não, lá nós temos vários começos. Não é só a criação do mundo, não é só a criação do homem, mas nós vemos Deus tentando de diversas formas. Por exemplo, que ele começou com Adão, que acabou falhando. Você percebe Deus recomeçando, começando de novo com Noé. Quando depois do dilúvio, o homem novamente falha, você vê Deus novamente começando de novo, dessa vez com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão é não só o patriarca de uma nação, mas uma pessoa com quem Deus firmou uma aliança a respeito do que ele queria fazer em toda a terra. A aliança de Deus com Abraão não era Deus só dizendo, olha, eu vou te abençoar.
Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, o que eu vou fazer na sua vida e na sua linhagem, na sua descendência, vai transbordar para a terra inteira. Ou seja, o plano, o projeto que Deus tinha para toda a terra, ele olha para Abraão e diz, estou confiando isso a você e a sua descendência, para que através de vocês transborde para os povos da terra. Agora, o que Jesus nos mostra de uma forma clara é que a nação de Israel não cumpriu o seu propósito de implantar, estabelecer e de espalhar pelos povos e famílias da terra o reino de Deus. Eles falharam na missão de entregar os frutos. E nós lemos lá em João, no capítulo 1, no verso 11, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Nós percebemos uma rejeição que antes de se manifestar na pessoa de Jesus, ela começa ao longo dos anos, e você vai lendo o Velho Testamento, e você vai vendo que Deus foi enviando seus servos. Quem eram esses servos? Os profetas. Aliás, em Mateus 23, se você quiser me acompanhar lá, Jesus fala claramente sobre isso. Mateus 23, verso 37. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui Jesus declara sobre Jerusalém, 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 que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Quem são esses servos que foram enviados para cobrar do primeiro grupo de lavradores os frutos? Os profetas. Você vai lendo ao longo da Bíblia como eles foram hostilizados, perseguidos, presos e até mesmo mortos. A tradição, a história, nós não temos o detalhe na Bíblia, diz que o profeta Isaías, por exemplo, morreu cerrado pelo meio. Mas embora a Bíblia não acredite este tipo de morte a ele, em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala dos heróis da fé e fala de gente que morreu dessa forma. Nós não temos os detalhes da maneira como todos eles foram perseguidos e mortos, temos os de alguns, mas o que a gente tem já é suficiente para ver um perfil. Essa foi a maneira como eles passaram a tratar os profetas. Não só rejeitaram a sua mensagem, mas os hostilizaram e até mesmo mataram. E porque não deu resultado o envio e a insistência de Deus, o dono da vinha, enviando seus servos cobrar os frutos, Jesus diz que o ponto onde Deus chega é dizer, eu vou enviar a meu filho. Talvez a meu filho tenham respeito. E Jesus já está se antecipando, anunciando profeticamente o que vai acontecer. Ele está dizendo que a nação de Israel não apenas não ouviram, eles não deram ouvidos aos profetas, não apenas não iriam ouvir Jesus, como também decidiram matá-lo. Então, João 11 que nós lemos, veio para que era seus não receberam. Não está nem dizendo de apenas não receber a mensagem. Mesmo a sua pessoa, Jesus foi rejeitado, executado, né? Foi levado e conduzido até a cruz, inicialmente pela rejeição do seu próprio povo. E Jesus se antecipou em dizer que assim que as coisas aconteceriam. Interessante que eles não apenas não dão ouvidos, eles não apenas não entregam os frutos, mas o momento final, quando chega a hora de matar o filho, diz, vamos nos apoderar da vinha. Em outras palavras, vamos tomar posse desse negócio. Isso, daqui para frente, é nosso. E eu quero explorar melhor o que foi esse erro daqui a pouco. Então Jesus diz, quando chegou nesse ponto, Jesus diz, nós estamos perto de chegar lá. A decisão de Deus é, vos será tirado de vocês, nação de Israel, a quem foi colocado nas mãos de vocês o grande projeto de Deus de estabelecer seu reino na terra. Isso vai ser tirado de vocês. E vai ser dado a um outro povo. Pastor, mas Deus não tinha uma promessa e uma aliança com Abraão? Tinha não, ele tem. Mas Jesus, quando percebe os judeus se orgulhando do fato de que eram filhos de Abraão, Jesus, num determinado momento, diz, das pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. Basicamente, Jesus está olhando para ele dizendo, vocês estão todos metidos, achando que a coisa toda depende só de vocês. Vocês vão ficar surpresos daqui a pouco, quando descobrir de onde é que Deus vai arrancar o cumprimento da promessa dos filhos de Abraão.
João 1,11 diz, veio para que era seu, os seus não receberam. Versículo 12 de João 1 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos os seus filhos. Deus fez uma promessa a Abraão sobre a sua linhagem, fez, diz, ela será como a areia do mar. Quando Deus está falando de multiplicação, da quantidade. Mas Deus também diz, a sua descendência será como as estrelas do céu. Deus não está dando só dois exemplos distintos de multiplicação de quantidade. Mas Deus está dizendo para Abraão, parte da sua linhagem será uma linhagem terrena, como a areia do mar. Mas parte da sua linhagem será uma linhagem celestial, como as estrelas do céu. E aí você percebe o esforço de Paulo na epístola de Romanos, na epístola aos Gálatas, para mostrar que Abraão se tornou o pai da fé. Que todos os que creem são filhos de Abraão. E que essa promessa de Deus, ela vai muito além do Israel natural. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele também fala isso, do Israel segundo a carne, e ela se encaixa e se cumpre no Israel espiritual, do qual eu e você, ainda que não tenhamos essa linhagem natural, somos parte hoje. Então Jesus está dizendo, vocês falharam no plano e no propósito, eu estou arrancando isso de vocês para entregar a vinha, o reino nas mãos de quem vai entregar os frutos. Porque o plano e o projeto de Deus, querido, é que seu reino se estabeleça por toda a terra. Agora, quando Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados, ele diz, eis aí a sua casa ficará deserta. Essa palavra significa abandonada. Basicamente ele está dizendo, nós estamos nesse momento numa transição, deixando de lidar com vocês, o Israel segundo a carne, e transicionando o reino para um outro povo, que ainda que não seja da linhagem terrena de Abraão, como vocês são, eles vão estabelecer os seus frutos. Basicamente, Jesus anunciou a entrada do segundo povo, que é a igreja dos gentios, como não apenas o povo que iria substituir o Israel segundo a carne, mas como o povo que iria cumprir a missão que de fato Deus esperava que os lavradores cumprissem, que era lhe entregar os frutos. Logo a igreja nasce, querido, debaixo de uma palavra profética de Jesus, de que ela seria vitoriosa, bem-sucedida no cumprimento da sua missão e do seu propósito na terra. Por favor, diga amém. Agora, quando a gente entende o significado da parábola, a gente também precisa extrair dela aqui algumas lições que obviamente também são claras. Em Mateus 20, no verso 1, Jesus conta uma outra parábola sobre uma vinha, e nela ele também fala de trabalhadores, e fala de salário e da recompensa do trabalho depois. Ou seja, o foco aqui do reino não é apenas aquela parte do reino de Deus que diz respeito ao que Deus faz, mas o foco aqui do reino é aquela parte que diz respeito ao que eu e você, ao que cada um de nós temos que fazer. Nós precisamos entender o que é a vinha, querido. A vinha é um grande privilégio, sim, mas também é uma grande responsabilidade. Porque quando Deus entregou a vinha a esse povo, ele não estava só dizendo, eu faço de vocês um povo distinto na terra. Ele não estava só dizendo, eu faço de vocês um povo seleto, um povo honrado, alguém nas mãos de quem eu coloco um grande privilégio e uma grande bênção. Ele também estava depositando uma grande responsabilidade. Nós precisamos entender, querido, que a responsabilidade de proclamar o evangelho da salvação é nossa. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, e com certeza estariam fazendo melhor do que a gente. Mas nos foi confiado a nós a responsabilidade. Eu e você precisamos ser os instrumentos de Deus nessa terra para propagar e estabelecer o seu reino. Então a vinha não é apenas um grande privilégio, mas ela também é uma responsabilidade. Agora, onde a nação de Israel falhou? Eles começaram a se orgulhar cada vez mais de que eles eram o povo escolhido, especial, estufaram o peito, levantaram o nariz, como quem diz, nós somos os caras, e não repartiram isso com ninguém. Eles, na verdade, viveram como se fosse um clube privado, muito exclusivo, de portas bem fechadas para os de fora. O que me faz perguntar se nós, como igreja hoje, o segundo grupo de lavradores, não estamos virando a versão 2.0 do que a nação de Israel já foi. Porque muitas vezes é assim que nós tratamos o reino. Temos o privilégio de ser os salvos, os escolhidos de Deus. E a gente estufa o peito, levanta o nariz e esquece que um grupo já foi trocado antes de nós, porque voltou somente para si e deixou as portas fechadas para aqueles que estavam do lado de fora. A nossa responsabilidade com o reino de Deus, querido, não é apenas usufruí-lo, mas é reparti-lo, é compartilhá-lo, é levá-lo a se expandir tocando a vida de outras pessoas. Pelo amor de Deus, alguém dá um amém. Tinha que ter combinado isso com alguns antes aí, para ficar movimentando a coisa.
Nós precisamos entender isso, querido, como uma séria responsabilidade. Eu olho para essa parábola e eu vejo claramente uma expectativa de Deus, de que a gente trabalhe, de que a gente entregue os frutos, de que a gente faça a roda virar e que a coisa possa acontecer. Aliás, em Isaías 53:11, uma profecia messiânica, claramente está falando de Jesus, da obra da cruz, diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Deus tem a expectativa de que o investimento que ele fez dê retorno. Qual é o retorno? Deus espera que não apenas eu e você possamos ser salvos. A gente tem aqui um mote na igreja, como comunidade alcance, que é a frase alcançados para alcançar. Tiramos isso de Filipenses 3:12. Quando Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu também fui alcançado. O plano e o propósito de Deus não era alcançar a gente, colocar a gente dentro desse clube e só. E agora a gente passar o resto da vida ou da eternidade feliz, dizendo: eu estou entre os escolhidos. A razão pela qual Deus nos alcançou é para que nós também fôssemos instrumentos para que Ele pudesse alcançar os outros. E Deus tem uma expectativa, querido, que o seu reino se estabeleça, que a igreja avance, que o número dos salvos aumente continuamente sem parar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, diz lá de uma forma muito clara no versículo 4, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A expectativa do retorno de Deus não é apenas de que eu e você sejamos fiéis no sentido de desenvolver, preservar a nossa própria salvação, mas de multiplicar aquilo que nós recebemos, trazendo, incluindo muito mais gente. Agora eu olho para essa parábola e eu vejo algumas outras lições. Eu vejo que aqueles que não deram frutos foram classificados como gente rebelde e desobediente. Porque frutificar, querido, não é uma opção que você tem. É uma ordem que foi dada, e o não cumprimento da ordem é desobediência. Simples assim. Mas muitas vezes a gente relativiza isso demais. O texto fala de um juízo que receberam a ponto da vinha ser arrancada deles e entregue a um outro grupo de lavradores. Agora, interessante, querido, que muitas vezes quando a gente fala de juízo, principalmente nos nossos dias, na nossa geração, tem muita gente que parece que acreditar que juízo é uma coisa velha e antiquada que pertence só ao Velho Testamento. Aliás, a maneira como falam da graça hoje em dia, parece que Deus no Velho Testamento era mal-humorado e agora ele ficou bonzinho, bem-humorado. Parece até que Deus se converteu. Que ele não é mais o mesmo. Que agora ele está um Deus bem melhor. E desculpe, querido, ser cínico com isso, mas me parte o coração ver quanto engano está sendo perpetuado dentro da igreja, como se o tempo que nós vivêssemos hoje não fosse um tempo de juízo. Outro dia alguém falou: eu me aborreço quando vejo vocês falando de juízo, que nós estamos no tempo da graça. Falei: alguém tinha que ter avisado Ananias e Safira disso. Talvez os dois não tivessem morrido se soubesse que era o tempo da graça. Alguém tinha que ter avisado o próprio Jesus, que lá no Apocalipse diz: se você não se arrepender, eu te coloco de cama e eu vou matar os seus filhos. Se isso não é juízo, é o quê, querido? A graça é o destaque de uma revelação maior de Deus que nós passamos a ter, e não de uma mudança do que Deus era. Agora, nós também precisamos entender que, embora tenhamos um entendimento maior da graça de Deus, do amor de Deus, como não se enxergava antes, que nada disso revogou o caráter de Deus, incluindo o seu aspecto justo. Aliás, lá no livro de Hebreus, se você for rápido comigo, dá uma olhadinha lá. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 28, o autor diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Muitos pecados, Deus estabeleceu com clareza que eles tinham que ser punidos com execução, apedrejamento. Quando você lê no Evangelho de João sobre a mulher apanhada em flagrante adultério, e a razão pela qual todo mundo queria jogar pedra é porque a lei de Moisés determinava que fosse assim. Aí porque Jesus oferece perdão, misericórdia e restauração para a mulher, parece que então não, daqui para frente não existe mais nenhum tipo de juízo. Isso não é verdade, querido. Olha o que o texto diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus,
profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ele conclui, depois de dizer que é o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. O apedrejamento físico, irmão, pode ter sido suspenso, mas a Bíblia diz, há um castigo bem mais severo para quem brincar com aquilo que lhe é oferecido. E o destaque, ele está dizendo de calcar os pés, o Filho de Deus, que é Jesus que veio manifestar a graça, profanar o sangue da aliança, está falando da obra da cruz, e diz de ultrajar o Espírito da graça. E diz que esse Espírito que ofereceu a graça, se for ultrajado, irmão, isso vai gerar juízo. Nós não podemos perder a perspectiva de juízo. O texto está dizendo que o primeiro grupo foi julgado e lhes foi arrancado o reino de Deus porque não cumpriu o seu propósito. Agora, falando em termos das lições práticas que nós temos para tirar daqui. Jesus disse que a igreja, o segundo grupo, a igreja dos gentios, ela vai entregar os frutos. Nós já nascemos debaixo de uma palavra dizendo que seremos vencedores. Nós precisamos entender que há uma diferença de quando Deus está falando de um grupo, da coletividade, e quando Deus vai tratar com indivíduos. O primeiro grupo de lavradores, o Israel do Velho Testamento, eles falharam. A Bíblia está dizendo que eles falharam. Falharam como nação. Mas você vai reconhecer que há indivíduos nessa nação que não falharam. Você pode mexer, né, desde lá de trás, com Moisés, com Elias, com o próprio Abraão. Né? Você pode, ao longo do caminho, chegar no apóstolo Paulo, que era israelita segundo a carne. E você tem indivíduos que não falharam quando a nação falhou. Embora a nação tenha recebido um juízo coletivo por ter falhado, os indivíduos que não falharam vão ser honrados por Deus e não julgados. Você consegue entender a diferença? Agora, vamos mudar para o segundo grupo. O segundo grupo coletivamente vai entregar os frutos. Mas nós podemos ter indivíduos que não vão. Embora o grupo todo vai cumprir o seu papel coletivamente falando, nós podemos ter indivíduos que não. E assim como no Velho Testamento o coletivo falhou, mas houve indivíduos bem-sucedidos serão honrados, aqui não importa se o coletivo vai cumprir o plano, se houver indivíduos falhando, eles também serão julgados. Nós precisamos entender, querido, dentro do plano, do projeto, do propósito de Deus, a maneira como Deus lida. E parte da aplicação que eu acredito que nós precisamos fazer aqui é entender. Há alguma probabilidade de eu e você, de alguns de nós hoje, sermos substituídos por falhar? Você vai encontrar isso ao longo de toda a Bíblia. Esther 4,14. Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão, o tio dela manda um recado. E disse, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. Mas quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha? O que ele está dizendo? Se você falhar, Deus vai levantar outra pessoa para trazer o livramento para a nação. Porque o projeto coletivo, querido, vai acontecer. Agora, indivíduos podem falhar. E quando falham, vai acontecer como aconteceu com Saul em relação a Davi. Deus vai substituir, Deus vai trocar. Deus vai olhar e dizer, essa engrenagem não está boa, se recusa a funcionar, eu troco, eu substituo por outra. Mas Mardoqueu disse, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegastes a ser rainha. O que ele está dizendo? Está dizendo, minha sobrinha, você acha que Deus só quis te colocar num spa permanente, num monte de privilégio, para você curtir o palácio, viver uma vida boa, esquecendo dos projetos dele que te colocou aí, você está enganada. Se você não cumprir o seu papel, ele vai dar um jeito de resolver isso através de outro, mas você vai perder o plano e o propósito dele para você. A nação pode ganhar o livramento de outro lado, mas você vai perder a oportunidade de cumprir o seu próprio propósito. Ah, pastor, não, esse negócio de substituição era só do Velho Testamento, é mesmo? Em Atos, no capítulo 1, os apóstolos se reúnem para tomar a decisão baseada numa palavra profética. Lá no versículo 20, eles citam uma palavra dos Salmos com referência a Judas, que havia falhado. Eles citam esse texto, e tome outro o seu lugar. É por isso que há a escolha de Matias como substituto de Judas. Porque quando Judas falhou, foi substituído por outro. E aí você vai seguindo o Novo Testamento até chegar no Apocalipse. Apocalipse 2,5, carta
ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo era nada mais, nada menos do que um mensageiro de toda a igreja. Hoje em dia, a gente se referiria a ele como o pastor principal. Deus disse, se você não se arrepender, eu vou arrancar de você o seu candeeiro. Você vai entender o que é o candeeiro no capítulo anterior. Na visão de João, ele vê 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas. E o anjo explica para ele, os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia, para quem você vai escrever. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros de cada igreja. Deus está dizendo para esse camarada, se você não arrepender, eu tiro a igreja que eu lhe confiei. É lógico que a igreja não ia acabar, mas Deus estaria substituindo aquele camarada da sua função. O anjo da igreja de Laodiceia, a coisa ficou um pouquinho mais tensa, no capítulo 3, no versículo 16. E diz, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu vou te descartar, como eu fiz com o primeiro grupo de lavradores. Será que isso é algo só do Velho Testamento mesmo? Eu percebo, querido, que há um lugar nesse entendimento, da visão de entregar os frutos, que ele é a soma da nossa obediência ao Deus que nos comissionou, que acreditou em nós, que colocou, querido, seu próprio nome e reputação em risco, quando diz, eu vou depender de vocês para esse negócio funcionar. Mas é a soma da nossa obediência do lado de cá, com a satisfação do coração de Deus do lado de lá. Quando a Bíblia diz, ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Eu creio que a Bíblia não está falando apenas do fato de eu e você termos sido alcançados, mas da nossa disposição de honrar esse sacrifício e dizer, nós vamos trabalhar para que muitos outros também sejam alcançados. Por favor, diga amém. Então a pergunta que eu quero que você responda, não só a você mesmo, ao Espírito Santo. Qual tem sido sua disposição de dar fruto? Qual tem sido o seu projeto? Porque alguns de nós, a gente fica esperando, talvez isso vá acontecer por acidente em algum momento. Mas frutificar, querido, é algo intencional. A pergunta, quando Deus olha para você, dentro do que nós estamos falando, o que é que Ele está vendo? O que é que Ele está encontrando? A gente precisa de tempo em tempo se avaliar. No livro de Hebreus, lá no capítulo 2 do livro de Hebreus, no versículo 11, a palavra de Deus traz aqui uma outra palavra profética do Velho Testamento. O texto, obviamente, está falando do sacerdócio de Jesus, que é superior ao sacerdócio levítico. Eu vou começar no 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, diga comigo, muitos filhos à glória. Fala para algum vizinho aí, conduzindo muitos filhos à glória. O texto diz, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13, outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele está citando alguns textos proféticos, inclusive do livro de Salmos. Ele está fazendo uma aplicação clara em relação a Jesus, que não se envergonha de ser chamado nosso irmão. A Bíblia fala de Deus como Pai, Jesus como Filho, que entra como unigênito para depois se tornar o primogênito, o primeiro de muitos, nosso irmão mais velho. E a Bíblia mostra o momento onde o Senhor, depois do sacrifício da cruz, entra diante de Deus, dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Irmão, eu penso muito a respeito do fim. Não apenas de como talvez minha vida termine, mas quando isso acontecer, como serão as coisas depois? O que vai ser passar pelos portais da glória? Encontrar o Senhor Jesus em pessoa e poder ouvi-lo olhar para mim e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Ele não vai apenas reconhecer, no momento da minha chegada, que eu sou um filho amado. Embora eu tenha certeza que eu sou um filho amado. Mas a conversa na hora da chegada, ela está de alguma forma relacionada ao serviço. Ele vai dizer, servo bom, servo fiel. Porque a Bíblia diz de uma forma clara, querido,
Falei sobre isso esses dias, nossas obras nos acompanham. O Senhor Jesus também diz, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. O próprio Jesus chega diante do Pai dizendo, eis-me aqui os filhos que Deus me deu. Porque haverá um momento, querido, onde nós vamos precisar entregar e apresentar os frutos. A Bíblia fala de um tribunal diante do qual eu e você vamos estar. Ali vamos receber reconhecimento de tudo o que foi feito. E o sonho maior, o desejo maior da minha vida é não só terminar a carreira, como Paulo diz, completei a carreira. É não só conseguir passar por aquele portão, mas é conseguir trazer uma multidão de gente atrás de mim, para eu poder olhar para o Senhor e também dizer, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Nós precisamos, querido, entender que esse é o tipo de coisa que não se faz de vez em quando, é um projeto, é um estilo de vida. E nós precisamos programar a nossa vida. Tem muita gente, querido, gastando os seus dias aqui, correndo atrás só daquilo que lhe interessa. Eu olho para a nação de Israel, Jesus disse, eles vão tentar tomar o reino para eles, achando que esse negócio é deles. Porque quando eu e você, querido, nos tornamos exclusivistas, não queremos trazer mais ninguém para dentro. Você vai ver a resistência da própria igreja. Aqui já tinham sido salvos, cheios do Espírito Santo. Quando Pedro vai pregar para os gentios, eles acham aquilo uma abominação. Pedro tem que explicar com muita cautela tudo que Deus fez, para eles entenderem que Deus está nesse negócio. Lá na frente, em Atos 15, no concílio de Jerusalém, Tiago tem que sinalizar com muita clareza a interpretação bíblica de que o futuro da igreja era os gentios, para eles começarem a se abrir. Mesmo que Jesus tinha dito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmão, a coisa não foi muito longe de Jerusalém e da Judéia. Samaria só começa a ser incluído e os outros lugares depois que veio perseguição. Porque de bom grado eles não fizeram isso. Muitas vezes nós estamos adotando um estilo de vida exclusivista. O que importa é que a gente já está dentro. E os de fora que se lascam. Nós é que somos o povo escolhido. Eu pergunto, repito o que eu falei antes. Como igreja nós não estamos virando a versão 2.0 do que Israel foi lá atrás. Nós precisamos ter uma atitude diferente. Eu quero concluir e encerrar, nós ainda vamos ter a ceia, compartilhando uma história interessante. Essa história tem vindo à tona várias vezes nos últimos anos. No ano passado ela ganhou até um pouquinho mais de força depois que esse homem veio a falecer. Eu recebi um vídeo alguns dias atrás de um pastor, e conversando com outros, a sensação que eu tenho que ele viralizou. É a história de Nicholas Winton. Foi um inglês, um britânico, que aos 30 anos de idade vai para a Tchecoslováquia servir como voluntário. Isso aconteceu em 1939, na Segunda Guerra Mundial. E nesse seu trabalho voluntário, ele começa a perceber o destino das crianças dos judeus. Está todo mundo sendo levado para os campos de concentração, a coisa está dando sinais de que não é aquilo que a mídia alemã vendia, e esse camarada começou a trabalhar. E trabalhar com muito empenho para salvar as crianças da Tchecoslováquia, dos filhos dos judeus que iriam para o campo de concentração. Ele começa a trabalhar e conseguir, especialmente em Londres, gente que adotasse essas crianças. Temporariamente, caso os pais escapassem, permanentemente, se os pais não escapassem. Ele conseguiu salvar nada mais, nada menos do que 669 crianças. Ele muitas vezes fretava um comboio inteiro de trem para removê-los, bancando do seu bolso. Esse homem se doou, se dedicou, muita gente tentando dizer para ele, você está maluco, deixa esse negócio para lá, você não tem como ser o salvador do mundo. Ele dizia, é minha responsabilidade. Uma das grandes tristezas de Nicholas Winton foi que, no final das contas, um dos últimos comboios de criança no trem que ele estava tentando, com cerca de 250 crianças, salvar, foi interceptado pela Gestapo e ele não conseguiu livrá-las. Elas foram para os campos de concentração, onde morreram. Mas ele conseguiu salvar 669 delas.
Muitos deles se tornaram não só gente influente na sociedade, no sentido de realização e conquista, mas gente que se importava com os outros, porque já cresceram debaixo de um modelo muito forte. Esse homem se casou depois da guerra, já estava bem velho, idoso, ele morreu acho que com 105 anos de idade. Quando finalmente, em 1988, quase 50 anos depois do que ele tinha feito, a história vem à tona. Um dia sua esposa, mexendo no sótão, em algumas caixas antigas, começa a encontrar os cadernos onde ele tinha lá uma espécie de scrapbook, todo o registro das crianças, seus nomes, suas fotos, quem eram os pais, né, quem chegou onde, quem foi adotado por quem. Ele era muito organizado. E quando ela encontra aquilo, ela pergunta, o que é isso? Ele diz, eu ajudei a salvar essas crianças. Ela fez a conta e diz, nós estamos falando de quase 700 crianças, você é um herói. Ele fala, eu não quero ser tratado assim, eu só cumpri a minha obrigação. Eu fui cristão, só isso. A mulher não se conforma, conta a história para a filha orgulhosa do pai, abre a boca, no final das contas a história se espalha. Em 1988, num programa da BBC de Londres, a história do Nicholas Winton veio à tona. E ela retrata um pouco de algo que eu quero aplicar. Então vou pegar um pedacinho de uma reportagem, não sei se é do Fantástico ou do Globo Repórter, que foi feito a respeito do Nicholas Winton alguns anos atrás. Eu queria que você me desse uns 2 a 3 minutinhos e eu já volto para encerrar. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Eu coloquei esse vídeo, essa história, porque eu fico muitas vezes tentando imaginar como vai ser o dia onde eu e você vamos estar no tribunal de Cristo. Eu acho que tem gente que a gente vai espiar e a gente sabe que levou. Mas os desdobramentos são muito grandes. Das 669 crianças que Nicholas Winton salvou, não se tem registro do paradeiro de todos. Não se conseguiu adoção para todo mundo em Londres. Acredita-se que centenas vieram para a América do Sul e mesmo para o Brasil. Mas quase 300 dessas crianças foram localizadas. E o levantamento que foi feito em cima dessas quase 300 crianças salvas é que entre filhos e netos, quando ele morreu, isso já remontava mais de 5.000 pessoas. Vidas
que não existiriam por causa dele. Agora, se no final das contas, querido, vale a pena você chegar no final da vida e ter uma contabilidade dessa, de gente que você salvou, de morrer aqui, nessa vida terrena, a pergunta é, qual a gratificação de um dia ter gente que não apenas diga para nós um obrigado, como aquela mulher está falando para ele, toda emocionada, porque ela pôde viver um pouco mais, ter uma família, mas gente que vai olhar para mim e para você e dizer obrigado, porque a eternidade junto de Deus foi pelos seus esforços. A maior parte das pessoas queriam tratá-lo como herói. Ele relutou contra isso e disse, eu só fiz minha obrigação, não fiz nada mais do que a minha obrigação. Mas ainda que ele só tenha cumprido com a sua obrigação, não só de cidadania no aspecto humano, não só da perspectiva humanitária, mas como cristão que ele era, para cada uma dessas pessoas, ele não era apenas alguém que cumpriu um dever. Ele era e será sempre um herói. Eu acredito que um dia eu e você vamos entrar com um senso de dever cumprido, cumprimos a obrigação. Nós vamos ter uma eternidade de gratidão, de gente dizendo obrigado, porque pelo menos você cumpriu o seu dever, quando a maioria não queria fazer isso. Eu tenho conversado isso com os meus filhos, eu digo, olha, no final das contas, não importa se vocês forem importantes nessa vida, na perspectiva e avaliação humana. Porque tem gente que acha que ser bem-sucedido é só ter sido rico, é só ter tido sucesso na vida profissional, é só ter se tornado aí um artista de qualquer área, gente que se tornou conhecida. Mas no final das contas, querido, não importa se você teve ou não teve muito dinheiro, se você teve ou não teve muito sucesso na avaliação humana. No final das contas, o que importa é o dia do tribunal. O tribunal de Cristo. Eu fico pensando como vai ser aquele dia. Eu fico realmente tentando imaginar se nós não vamos ter, apesar de não ser um talk show como esse, uma grande sala onde Deus vai dizer, todos aqueles que foram alcançados pelo Marciano, por favor, fique de pé. E a gente vai conseguir enxergar os desdobramentos do fruto do nosso trabalho. Quando Deus vai dizer, aqueles que foram alcançados aí pelo Farley e a sua família, fique de pé. E cada um de nós vai ter o privilégio de dizer, eu não joguei fora a minha vida. Talvez eu não tenha vivido ela na melhor forma, na perspectiva das pessoas que não tinham os valores, mas olhando para a eternidade. Eu estou aqui dizendo, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Eu estou aqui diante de Deus entregando os frutos. No final das contas, é isso que vai contar. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Nós vamos orar, nós vamos passar para a ceia do Senhor. Mas no momento em que você estiver celebrando a ceia, eu gostaria que você se lembrasse de que o que nós vamos celebrar em termos da nossa aliança com Cristo não é apenas a bênção de termos sido alcançados, mas envolve também a responsabilidade de trabalharmos para que outros sejam alcançados. Eu assisti ao longo dessa semana muitos vídeos diferentes. Resolvi virar a vida de Nicholas Winton de ponta cabeça. Ele é chamado por muitos de o Schindler britânico. Embora me agrade muito a perspectiva de um evangelismo que também é humanitário, a gente precisa aprender a perspectiva maior, querido. Além de salvar vidas na perspectiva humana, terrena, a gente fazer isso por toda a eternidade. Tem muita gente que a semelhança desse camarada podem ser verdadeiros heróis que nos inspiram a fazer diferença, não viver só para nós. Que a gente não tente se apoderar do reino e achar que isso é nosso, para a nossa diversão, para o nosso entretenimento. Que a gente não tente se apoderar a ponto de achar que a gente não tem mais nenhuma responsabilidade de entregar os frutos. O Deus que nos entregou a vinha, continua esperando os frutos. E o dia em que nós entregamos os frutos, eu acho que vai ser um misto do lado de cá, de dever cumprido, mas do lado de lá, de ver a satisfação
do coração do Pai, porque nós nos envolvemos no maior, no mais sublime, no mais glorioso projeto de vida que se pode ter, que é fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Eu quero que você possa orar e dizer: sonda-me, ó Deus. Eu quero que você possa, nesse momento, dar liberdade ao Espírito Santo de mostrar como tem sido o seu coração. Se você está olhando para fora ou só para dentro. Se você está enxergando os outros ou só o seu próprio umbigo. Mas o propósito dessa minha palavra não é trazer culpa ou condenação ao seu coração. O propósito é que você possa viver restauração. Talvez você diga: pastor, eu estou trabalhando, mas eu sei que eu posso fazer mais. Talvez você diga: eu estou completamente parado e eu preciso me posicionar, eu preciso começar. Eu não sei o que Deus já está falando e o que Ele ainda quer falar ao seu coração, mas eu quero que você aproveite esse momento orando. Enquanto você faz a sua oração, eu vou orar por você. Mas eu não quero que você fique ouvindo a minha oração, eu quero que você possa fazer a sua. Meu Deus, eu oro que quando saímos deste lugar, as aves do céu, como o Senhor falou na parábola do semeador, não venham roubar a semente que foi lançada. Eu oro que o teu Espírito aguarde, a faça frutificar, traga não só entendimento, mas convencimento e aquela aplicação personalizada. Pai, nós queremos um dia estar diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Nessa noite, nós oramos, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor nos use como instrumentos de salvação na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Que o Senhor nos permita reprogramar a nossa vida, viver frutificação intencional, perseguir aquilo que realmente conta, aquilo que realmente importa. Nós oramos em nome de Jesus. Mais do que entender isso no nível da razão, mais do que apenas se deixar ser emocionado, Pai, nós oramos que o toque da Tua palavra e do Teu Espírito possa nos marcar e determinar o trilho no qual nós vamos nos mover. Nós clamamos isso, confiando que de fato o Senhor vai encontrar nos nossos corações receptividade, mudança, ajuste, e suplicando que pela graça do Senhor possamos ser cada vez mais frutíferos. Nós oramos em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.